Gênesis 1, vamos ler até o final do capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim aconteceu. Deus chamou à porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse, está dando um eco no final, por favor. Humberto, está dando um eco no finalzinho. Tira um pouquinho do volume, por favor. Não sei se é o meu retorno aqui. E Deus disse, versículo 14, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ainda está. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Vamos juntos? E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as aves, as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela mensagem desta manhã para os nossos corações. Nos abençoe, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Isaac Newton, que recebeu o título, foi chamado Sir Isaac Newton, que viveu entre os séculos 17 e 18, foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e escritor inglês, amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, e que conhecido como figura-chave na revolução científica. A maior descoberta de Isaac Newton foi a lei da gravitação universal, que descreve a força de atração entre dois objetos com massa. Esta lei revolucionou a compreensão do movimento dos corpos celestes e estabeleceu as bases da física moderna. Isaac Newton acreditava em Deus. Assim como dizem que 99,99% dos astrônomos são criacionistas. Eles creem que o universo foi criado, foi planejado por uma mente inteligente, por um ser pensante. Para Isaac Newton, Deus é o criador e controlador do universo e também está envolvido na vida humana. Ele escreveu muito sobre a Bíblia como um documento histórico, sobre a precisão da cronologia bíblica e sobre a mensagem da Bíblia. Isaac Newton tinha a convicção de que na Bíblia está revelado um plano para a história. Para a história humana e para a história mundial. Ele disse que a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Ele descobriu a lei da gravidade. Então ele diz que a gravidade, a descoberta dele, explica os movimentos dos planetas. Porém, não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou pode ser feito. Ele disse também: posso pegar meu telescópio e ver milhões de quilômetros de distância no espaço, mas
também posso pôr meu telescópio de lado, ir para o meu quarto, fechar a porta e, em oração fervorosa, ver mais do céu e me aproximar mais de Deus do que quando estou equipado com todos os telescópios e instrumentos do mundo. Um cientista acostumado a ver os planetas do seu telescópio, acostumado a pensar a respeito do que Deus criou, a ver a quilômetros de distância, mas ele diz que em oração ele pode ver mais do céu do que com o seu telescópio. Quero dar continuidade ao que comecei a falar na semana passada, sobre o Deus que criou e que reina sobre todas as coisas, que governa o mundo criado, que criou o mundo para ser habitado, para ser o seu reino, e criou os seres humanos para serem seus mordomos reais, seus vice-regentes e seus representantes nesse mundo que ele criou. Então, eu quero lembrar algumas coisas que falei inicialmente. Disse que Gênesis é um prólogo. Expliquei que o prólogo é a parte que vem antes da obra, que anuncia o tema. E dessa forma, Gênesis fornece uma chave para a interpretação de todo o livro de Gênesis, se não de toda a Bíblia. E mencionei um escritor, o D.A. Carson, que disse que esse prólogo é mais do que uma declaração teológica. Ele é um hino de louvor ao Criador, por meio de quem e para quem todas as coisas existem. Gênesis começa: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus é o primeiro sujeito de Gênesis, o primeiro sujeito do universo, o primeiro sujeito da Bíblia. Inicialmente fiz menção a duas afirmações a respeito desse Deus que é o sujeito de Gênesis da Bíblia. Ele é majestoso, ele é digno de veneração, digno de adoração, e esse Deus é único, ele é exclusivo. O nome pelo qual Deus é identificado em Gênesis 1, versículo 1, Elohim, denota, afirma a majestade desse Deus. A majestade e a exclusividade desse Deus. Deus é único, Deus é exclusivo. E em Deuteronômio 4:39, lemos: por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro Deus. E disse o profeta Isaías, no capítulo 43 do livro de Isaías, no versículo 10, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo a quem escolhi, para que saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Deus é a verdade, Deus é único, Deus é exclusivo, Deus é majestoso, digno de honra, de glória e de louvor. Deus é pessoal. E Deus fala. Deus fala através da sua palavra. Deus falou no passado,
E nós lemos Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Antigamente Deus falou aos pais, aos profetas, de muitas maneiras. Mas também falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Deus falou antigamente, e Deus falou nos dias do Novo Testamento, e Deus continua falando nos nossos dias. Abra rapidamente Salmo 19. Deixe marcado Gênesis 1. Vamos voltar aí. Davi, não consta que ele tivesse formação em física, em astronomia, mas Davi era versado em música, era versado em poesia, e ele tinha o hábito de observar a natureza, de observar a criação. E ele escreveu o Salmo 19, que denota que ele costumava ficar prestando atenção na criação. Então ele começa assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ele usa aqui 4 verbos nesse início, nesses 2 primeiros versículos. O verbo proclamar, o verbo anunciar, o verbo discursar e o verbo revelar. Para falar sobre a criação. Os céus fazem uma proclamação, o firmamento anuncia, faz um anúncio sobre a criação, um dia faz discurso para outro dia, uma noite faz revelação de conhecimento para outra noite. E obviamente que tem licença poética, porque ele também mostra um paradoxo. Ao mesmo tempo que há proclamação, há anúncio, discurso e revelação, ele segue no versículo 3, ele diz: mas não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra é possível ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Não há linguagem, não há palavras, mas uma mensagem está sendo proclamada. Uma mensagem está sendo anunciada, uma mensagem está sendo discursada, uma mensagem está sendo revelada. De modo sobrenatural, de modo misterioso, pela obra criada. Eu queria falar sobre o toque pessoal de Deus na criação. Para entender e ensinar a conhecida história da criação, é fundamental, queridos irmãos e irmãs, que adotemos a atitude do salmista. A atitude de temor,
a atitude de encantamento com as coisas criadas, com o que Deus fez, com o que Deus faz, mas acima de tudo com a pessoa desse Deus. Ele reconhece a Deus como o Criador. Ele conhece a história dos 7 dias, mas à medida que ele medita, seus pensamentos não são levados para especulações distantes sobre como Deus fez. Como Deus definiu a duração de um dia, como Deus chamou à existência isso ou aquilo, como certas coisas vieram a existir, ele não se deixa levar por esse tipo de distração. Em vez disso, o salmista prossegue a fim de concentrar a atenção naquilo que importa, naquilo que é primordial, na mensagem central que é essa: tudo o que existe na criação é obra de alguém, é obra de uma pessoa. Tudo à nossa volta foi projetado com cuidado e engenhosidade. A criação, queridos irmãos e irmãs, é um espelho colocado diante de nós para refletir nossos pensamentos e nossa adoração, não à criação, mas à pessoa cuja imagem a mesma criação nos permite ver. Nós olhamos para o céu e é a Deus que nós precisamos ver. Os céus proclamam de modo majestoso a glória do seu Criador. A natureza declara, a natureza revela a um Deus que sustenta, que criou e que mantém, que sustenta todas essas coisas. Essa é a mensagem central de Gênesis 1. Nossa atenção é dirigida não para o mundo, não para a criação, mas para quem o fez. Deus criou o mundo, Deus criou a terra, Deus criou os céus, Deus criou tudo o que existe. O Salmo 19 enfatiza que o universo em si é uma palavra, uma mensagem sem palavras a respeito de Deus. Enquanto alguns se debatem buscando o significado dentro dos limites do universo físico, nós procuramos sentido ao olhar além das coisas criadas para a pessoa do Criador. Como quando encontramos bons pregadores, não é o meu caso, mas quando convidamos alguém para vir aqui, ou vamos assistir um pregador numa determinada igreja, e ficamos maravilhados com a mensagem. Há pessoas que dizem, que mensagem maravilhosa, ou às vezes, que pregador maravilhoso. Nós, no entanto, deveríamos olhar para além da mensagem, para além do pregador e dizer: que Deus maravilhoso que Ele tem, que Deus maravilhoso que Ele crê, que Deus maravilhoso que Ele prega. Porque a mensagem deve chamar a nossa atenção, deve chamar o nosso olhar para o Deus que está sendo anunciado e que deve ser glorificado. Gênesis 1 faz uma declaração a respeito de Deus. Deus, pessoa dotada de mente, de emoções, de poder de decisão, Ele existiu antes do princípio, antes de todas as coisas, antes do mundo existir, antes que a natureza fosse criada, Deus é. Deus é uma realidade
antes do princípio de todas as coisas. E Deus é a realidade final e definitiva de tudo que existe. A realidade final e conclusiva, meus irmãos, definitiva, não é movimento fortuito de matéria morta e impessoal. A realidade definitiva é um ser vivo, imprescindível e pessoal. Deus é essencial. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas que existem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Encontramos motivo especial de conforto e alegria nessas palavras. Deus agiu por livre escolha para criar. Há sentido no universo. Há propósito para a vida humana. Deus está por trás de tudo que existe. Deus está por trás de tudo que acontece. A fonte de tudo, a única e a última realidade de tudo é Deus. Isaías 45, versículo 18. O que podemos aprender de Deus em Gênesis 1? Algumas coisas temos falado dele. Deus é um Deus de ordem. Isaías 45 nos diz: porque assim, você pode ler comigo? Porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Tá bom. Deus gosta de casa arrumada. Deus é um Deus de ordem. Muitos estudiosos descobriram certos padrões nos dias da criação, como Joseph Free, que notou a progressão ordenada do processo a cada novo dia. No primeiro dia, luz. No segundo dia, firmamento. No terceiro dia, terra seca. No quarto dia, luzeiros. No quinto dia, vida marinha e aves. No sexto dia, animais terrestres e o ser humano. Alguns outros autores outros estudiosos mostram outros padrões, ou usam as palavras um pouquinho diferente, falando do que foi criado inicialmente, de algumas coisas como sendo adornos na criação. Mas o importante é sabermos que existe ordem na criação. No relato da criação há sequências distintas, mas também existe ordem. O caos é rejeitado, o acaso é rejeitado. Tudo que tem aqui
foi planejado. Percebemos vários padrões em Gênesis 1. E esses padrões mostram de maneira especial quem e como é Deus. O primeiro padrão que eu queria destacar é diferenciação. O texto de Gênesis 1 utiliza repetidas vezes o verbo separar, como em Gênesis 1:4. Olha aí no texto. Voltemos lá. Deus viu que a luz era boa, e o que ele fez? Fez separação entre a luz e as trevas. E essa palavra, ela aparece várias vezes na sequência da criação. Deus cria algo e separa algo de outra coisa. A palavra usada no original é fazer distinção. A luz é distinta das trevas. A terra é distinta do mar. O dia é distinto da noite. E assim Deus estabelece um padrão sólido para o universo, determinando, criando e fazendo distinção entre as coisas criadas. Gênesis 1 fala de domínio. Domínio aqui denota prioridade. Há uma diferença de função, e algumas funções têm valor mais elevado ou têm maior prioridade. O homem deve ter domínio sobre as demais criaturas. O homem tem prioridade na criação de Deus. O homem é a glória da criação de Deus, é a coroa da criação de Deus. Ele é deixado para o final e ele recebe da parte de Deus autoridade, prioridade, domínio e algo mais que a gente vai ver daqui na frente. Diversidade, eu vou acelerar por causa da hora. A vasta complexidade e as múltiplas formas de matéria inanimada e de vida também são reveladoras da singularidade de cada floco de neve ou de grão de poeira na atmosfera, até a individualidade no mundo animal. Deus criou todas as coisas, Deus planejou todas as coisas, Deus controla todas as coisas. Tivemos uma informação da meteorologia esses dias que haveria baixa nas temperaturas. Alguns lugares iriam inclusive nevar. Alguém chegou a ver algum lugar nevando esses dias? Eu vi lá em Santa Catarina, uma cidade com neve. Deus demonstra o seu prazer na expressão criativa, na multiplicidade, na diversidade da criação. E Deus demonstra seu prazer também na preocupação, no cuidado pelo indivíduo. Lemos que Deus viu tudo o que havia feito, e várias vezes vemos a repetição: Deus fez algo e viu que isso era bom. Deus fez aquilo e viu que era bom, até chegar no finalzinho, e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Isso está no versículo 31. Que significa dizer, queridos, que no padrão do universo criado,
nós descobrimos um ser em quem podemos confiar, porque Ele de fato se importa. Deus é um Deus que se importa. Deus se importa com o universo, Deus se importa com a criação, Deus se importa com a beleza, com o cuidado. O Deus que nós conhecemos, o Deus que se revelou para nós, é um Deus imutável e coerente, porque Ele criou o mundo para ser estável e equilibrado dentro de uma ordem. Descobrimos um Deus que sabe valorizar as coisas, e por isso Ele sempre escolhe fazer aquilo que, sob todos os aspectos, é bom. Deus é bom, e Ele faz coisas boas. Não só sabe o que faz, Ele faz coisas boas. Já estou terminando. Finalmente, Gênesis 1 tem um ápice. A criação tem um propósito, além de demonstrar o prazer e o caráter do Deus Criador. A criação é também uma expressão de amor, pois Deus projetou o mundo para presenteá-lo à mais sublime das suas criaturas, o ser humano. Deus formou o mundo para nos dar. E o texto diz que Deus criou o ser humano à imagem de Deus. Obviamente que não dá tempo de eu falar sobre o significado de ser imagem de Deus hoje, porque já são 10:01. Mas se você voltar domingo que vem, eu vou falar sobre o significado de ser imagem de Deus. E vou falar sobre a mulher que Deus criou. Deus decidiu dar ao ser humano domínio sobre tudo que foi criado. Por esta razão, a expressão no versículo 29, Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Sabe uma coisa interessante? Naquele período, havia outros povos, os sumérios, os babilônios, os egípcios, e eles tinham suas divindades. As divindades dos povos eram criadas segundo os homens. E eu vou falar semana que vem sobre a questão da imagem. Era comum o rei ser o representante da imagem das divindades do mundo. Mas Deus é diferente. E era comum que as divindades, no entendimento das religiões pagãs, ensinavam que as divindades criavam as suas obras para que elas pudessem ter alimento. E Deus se mostra completamente diferente desses deuses diminutos do mundo pagão. Deus mostra que Ele cria e que Ele alimenta. Ele não cria para se alimentar. Ele cria para ser glorificado, para ser adorado, e Ele dá alimento, Ele dá sustento para a sua criação. Então,
essa expressão, eis que lhes tenho dado, repetida para Adão e Eva, é como uma bênção sobre as maravilhas reveladas em Gênesis 1, que caracteriza Deus como alguém que se importa com os outros. E se constitui na primeira indicação de que o Deus Criador é um Deus de amor, é um Deus que ama, um Deus que ama o que criou. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens ao arrependimento, ao plano da salvação. Esse Deus ainda ama o que criou. Deus ainda ama a sua criação. Ele é um Deus de amor. E eu concluo dizendo, queridos, nós podemos contemplar a criação e podemos ficar admirados com a variedade, com a complexidade, com o padrão, com a ordem e beleza que há na criação. Nós podemos ficar extasiados pela multiplicidade das cores e pela singularidade da vida. Porém, e acima de tudo, nós devemos ficar maravilhados com a grandeza, o poder e a majestade do Deus que criou todas as coisas e que de modo tão generoso nos amou e nos deu o mundo para habitar, provendo tudo para o nosso sustento, provendo tudo para o nosso prazer, para o nosso deleite. Por isso, que possamos louvar e engrandecer a Deus, como Isaac Newton, que disse que Deus é o Criador e controlador do universo, e também está envolvido na vida humana. Ou como o salmista Davi, salmista que disse, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Então, terminei dizendo que Deus é um Deus que ama, o Deus Criador é um Deus que ama, o Deus Criador é um Deus que se importa, o Deus Criador é um Deus que cuida, porque nos deu o mundo para habitar e nos deu sustento para a nossa subsistência. Todavia, a maior prova do amor desse Deus, como eu disse no período do louvor, está no fato dele nos ter dado o seu Filho para morrer na cruz e nos salvar, fato que somos lembrados pela ceia. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a mim e a você de tal maneira. Deus amou esta igreja de tal maneira. Deus amou a nossa geração de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudi-lo, vamos exaltá-lo, vamos bendizê-lo. E vamos ficar de pé, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado.